sem rodeios, direto ao ponto. Hoje vamos considerar 3 fatos gravíssimos, um ocorrido no início do mês, um dia após o primeiro turno, e 2 casos mais recentes que estão a merecer toda a nossa atenção e a nossa condenação, o nosso veemente protesto. Os fatos são esses. Primeiro, a denúncia fabricada pelo PT de que empresários estariam disparando mensagens para prejudicar Haddad pela rede WhatsApp. Depois, aquele caso da jovem de Porto Alegre que supostamente foi tatuada com o símbolo da suástica por apoiadores de Bolsonaro, o que revelou assim a imensa agressividade, violência dos apoiadores do candidato do PSL e, portanto, caracterizaria a própria violência. Oh, quanto que Bolsonaro é agressivo, violento. E, por último, a denúncia estrondosa, espalhafatosa, feita por Haddad, que jurou diante das câmeras de TV e microfones que o general Mourão, o vice da chapa, torturou um cantor em 1969. Adianto que tudo isso já está provado, ficou caracterizado como denuncismo sem prova. Todos os fatos já foram devidamente desmentidos. O que está autorizando Jair Bolsonaro, o general Mourão, o próprio PSL, a impetrar ações na justiça por dano morais contra o PT, contra Fernando Kitiguei Haddad e outros. É a falácia, é a mentira predominando na campanha. Mas vamos agora detalhar os fatos aqui anunciados. Vamos lembrar que no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil já concluiu o inquérito da jovem que foi supostamente ou violentamente tatuada por apoiadores de Bolsonaro com o símbolo da suástica na barriga. Como já disse, isso demonstrou naquele momento, esse fato aconteceu na segunda-feira, um dia após o primeiro turno, isso demonstrou, claro, o quanto que a turma do Bolsonaro é agressiva, violenta, fascistas perigosos. Isso é o que a esquerda comunista, socialista ladeava, é isso que a imprensa, que virou assim uma extensão do PT, parte da imprensa, claro, vinha alardeando. Porém, agora já sabemos que era tudo mentira. Primeiro não se tratava de um símbolo da suástica. Como a própria garota tatuou a imagem, arranhou a barriga com um canivete diante do espelho, a imagem saiu ao contrário, e ao invés de um símbolo autêntico da suástica nazista, ela acabou desenhando na barriga um símbolo budista. Quero lembrar que já no dia 11 de outubro, o delegado Paulo César Jardim, que investigava o caso, ele revelou que o símbolo gravado na vítima com um canivete, como eu já disse, ele confirmou, o delegado, era de cunho budista, sem nenhum vínculo com a suástica do regime nazista alemão, ao qual a parte da imprensa, volto a ressaltar, a serviço da esquerda bandida do Brasil e do mundo, tenta ligar Bolsonaro ao nazismo, quando quem conhece um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, dos propósitos de Hitler,
de tudo que aconteceu, vai perceber que o PT é muito mais próximo do nazismo do que o capitão Jair Bolsonaro. Eu lembro ainda que logo que o fato se tornou público, eu comentei no programa Conexão Cambirela, com transmissão ao vivo pela Rádio Cambirela e pela Rádio TV Face, que não acreditava naquele fato que tinha sido montado, e vou inclusive explicar por quê. Logo que o caso nem se tornou público do Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, a imprensa de lá nem sabia de nada, e já em Brasília, uma jornalista, que eu vou em seguida aqui no meu roteiro, vou mostrar o nome e falar mais profundamente do caso, algumas horas depois da suposta agressão à moça, a jornalista radical de extrema esquerda de Brasília já tinha uma publicação no Facebook com mais de 10 mil visualizações. Embora eu tenha antecipado toda a enganação, a falsidade ideológica do fato logo que ele se tornou público, somente desta última quarta-feira, 24 de outubro, foi que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul chegou à conclusão técnica final de que a moça forjou a mutilação. Aí tem um detalhe. No primeiro momento, quando supostamente era uma tatuagem feita a canivete, sangrando, com um requinte de violência, quando a tatuagem era nazista e teria sido produzida pelos apoiadores de Jair Bolsonaro, porque a moça tinha uma bolsa de movimento gay, uma mochila de movimento gay, porque ela usava uma camiseta do Eu e Não. Aí era de motivação, aí o caso tinha motivação política. Agora, a mesma mídia comunista, socialista, de esquerda, já está dizendo que a menina, que não tem nada de fato político, que a garota sofre de depressão, transtornos bipolar, transtornos mentais e o diabo a quatro. Quer dizer, quando era para atacar Bolsonaro e todos os brasileiros, por consequência, todos os brasileiros honestos que querem mudança desse pinicão que o PT criou, chamado Brasil, quando era para atacar Bolsonaro, aí tinha motivação política. Quando veio a farsa, por que não ligo agora o caso ao PT? Por que não especulo para saber se alguém pagou a bolsa para se autoflagelar, para desenhar com ponta de canivete um símbolo da suástica que virou, na verdade, uma imagem budista? Por que não investigam para ver se ela teve a colaboração de alguém, se alguém ajudou a fazer a tatuagem? Por que não investigam? Por que a imprensa, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, o puxadinho do PT, que massacra Bolsonaro dia e noite, por que os jornalistas esquerdistas, socialistas do Folha, o puxadinho do PT, não fazem a investigação? Olha, e agora, além de ficar com uma cicatriz budista, não nazista, budista na barriga, daqui a pouco ela faz campanha pelas redes para buscar apoio financeiro, para fazer uma cirurgia, para corrigir a barriga. Aí a garota esquerdista radical idiota, ela vai ser processada por falsa comunicação de crime. E aí sim, certamente ficaremos sabendo se ela agiu sozinha, se ganhou algum dinheiro para se automutilar. Também deve ser investigada a já aqui mencionada jornalista de Brasília, Adi Ferrer.
Vá no Facebook dela e você perceberá o quanto ela é radical, o quanto ela odeia Jair Bolsonaro, o quanto ela ama Haddad e o Lula que está na cadeia. Foi essa jornalista de Brasília quem convenceu a mutilada mentirosa em Porto Alegre a registrar o BO na delegacia da capital gaúcha, e logo a seguir o Face dela era o maior sucesso com mais de 10 mil visualizações, mas isso imediatamente. Me parecendo assim, uma perfeita montagem. Como já disse, eu achei muito estranho, não concordei, investiguei, achei esquisito. A imprensa da grande Porto Alegre não sabia de nada e o fato já era do conhecimento de uma jornalista lá no centro do país, o que é muito estranho. O outro fato que deve aqui ser abordado é o seguinte. Eu já dei manchete no Conexão Cabedela exatamente assim. Haddad usou informação falsa para denunciar o general Mourão por crime de tortura. E mesmo sabendo que a notícia fora desmentida, o puxadinho do PT, o jornal Folha de São Paulo, fez a denúncia. O suposto crime aconteceu em 1969 e hoje general Mourão somente entrou para o Exército em 1972. Inclusive, segundo já foi apurado, em 1969, quando o cantor lá do Nordeste teria sido preso e torturado, o cidadão que hoje é o general Mourão da reserva do Exército Brasileiro tinha apenas 16 anos de idade. O Haddad do Kit Gay, o depravado Haddad do Kit Gay, ele fez a denúncia com base na calúnia levantada contra o general Mourão. Alguém conhece esse cantor? Geraldo Azevedo. Eu não me lembro dele. Ele disse no Geraldo Azevedo, disse no Show da Bahia, que durante o regime militar tinha sido torturado pelo general Mourão, que eu já frisei, e repito, da época 1969, tinha apenas 16 anos de idade, e que somente entrou para o Exército, novinho ainda, em 1972. Para justificar a gravíssima denúncia, o mentiroso Haddad, ele disse que estava defendendo a democracia contra a violência da tortura. Alardeou que os brasileiros jamais deveriam votar em Jair Bolsonaro, porque ele representa uma volta da ditadura, a volta do fascismo ao Brasil. E isso, claro, isso repercute na cabeça, nas mentes das pessoas menos esclarecidas. E a denúncia diante de muitas câmeras de televisão, da turma eufórica da mídia de esquerda, o Haddad disse: então eu acho que deveria causar temor em todos os brasileiros minimamente comprometidos com a democracia do Brasil. Não votem num candidato que tem como vice um torturador. Foi a fala do Haddad. A matéria, mais uma vez, do jornal Folha de São Paulo, o puxadinho do PT, foi escrita por Lucas Vettorazzo. À noite, naquela mesma noite, nos telejornais, aí
Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, temos que admitir que temos em campanha no segundo turno um candidato que visita o presídio, a cadeia da Polícia Federal para se aconselhar com o verdadeiro candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad vai semanalmente a Brasília se aconselhar com Lula. O que eu faço, mestre? Que vergonha, Brasil! E aí, naquela noite, depois do estardalhaço da denúncia, com a mídia toda repercutindo, com estes âncoras dos telejornais até fazendo cara feio e beicinho, um candidato a vice-presidente da República, torturador de cantor. À noite, nos telejornais, se cuspindo, piscando como um covarde depravado que é, Fernando Kitiguei Haddad ensaiou um pedido de desculpas a Bolsonaro e ao Brasil. Falou baixinho, olhando para o chão, não sei se estava envergonhado ou deprimido ou constrangido porque perdera voto naquele momento por mais uma mentira fabricada, construída por um cantor cretino e que ele acreditou. Mesmo assim, mesmo pedindo desculpas, Haddad continuou manifestando solidariedade ao cantor supostamente agredido pelo general Mourão. Já disse, mas fez mais uma vez. Haddad é um imoral, um depravado. Do desespero, porque vai perder a eleição, ele faz tudo em busca de voto. Falta com a verdade, desrespeita pessoas e famílias. Eu arrisco dizer, daqui a pouco a mídia vai informar, que o general Mourão é suspeito de estuprar Haddad na época do Kitiguei, quando Haddad não tinha certeza, ainda não tinha certeza se era menino. É possível que isso aconteça. E agora, por finalmente, vamos falar da outra denúncia também que ocupou a mídia de esquerda, a mídia comunista, socialista, ligadinha, apaixonada pelo PT. É a denúncia de abuso de poder de Caixa 2. Deu um suposto, segundo Haddad, um suposto grupo de empresários disparando mensagens no WhatsApp para prejudicar o coitadinho do candidato da estrela maldita e vermelha do PT. Este já foi, atenção Brasil, outro fato desmentido inclusive pela pesquisa Ibope, a última pesquisa Ibope. Citando o portal G1, informo, 73% dos brasileiros pesquisados, consultados, disseram que não receberam conteúdo no WhatsApp com críticas ou ataques a candidatos daquela semana antes do primeiro turno. Isso é o que definiu a pesquisa Ibope, que foi divulgada na última terça-feira, 23. O Ibope também questionou os eleitores se eles receberam conteúdo com críticas ou ataques a algum candidato à presidência pelo WhatsApp. Na semana antes do primeiro turno. A pergunta feita para o Ibope foi exatamente essa. Aspas. Considerar a propaganda eleitoral gratuita sem considerar a propaganda eleitoral gratuita, você recebeu conteúdo com críticas ou ataques a algum candidato à presidência pelo WhatsApp? Os senhores e senhoras do Brasil responderam o seguinte: isso desmente a denúncia fantasmagórica do candidato PT. 73% dos brasileiros responderam assim:
Nunca recebi nenhuma denúncia contra candidato à presidência da República pelo WhatsApp. 18% disseram que receberam, uma minoria, contra Jair Bolsonaro e 18% contra Fernando Haddad. Ou seja, 18-18. Se Haddad queria fazer uma denúncia contra Jair Bolsonaro, caiu do cavalo, quebrou a perna e talvez até tenha tirado a cabeça fora do lugar, por isso que faz tanta bobagem. 18-18. Se é que ele queria denunciar Jair Bolsonaro, também ficou denunciado, porque 18% dos brasileiros receberam mensagens pelo WhatsApp também contra Jair Bolsonaro. Então toda esta farsa, a garota tatuada, as muitas agressões, os artistas que se sentem ofendidos, a turma da Lei Rouanet, todos desesperados, cantores usando jornais de fora, como nesta edição de hoje, um cantor muito famoso, ligado à esquerda do Brasil, recorreu ao jornalzinho de esquerda, New York Times, aquele que criou o mito Fidel Castro e ajudou a implantar uma ditadura em Cuba. Outra hora eu detalho tudo, porque eu sei, tudo está na ponta da língua, eu conheço todo o assunto, já li muito a respeito. Então toda essa mídia de esquerda, e é por isso que eu digo, depois da Lava Jato, talvez com Jair Bolsonaro na presidência da República, algum promotor federal crie uma operação que o título eu vou emprestar. Operação Lava Mídia. Aí vocês brasileiros, meus amigos, minhas amigas, brasileiros e brasileiras, vocês vão ver o que é sujeira, o que é propina. Gente da alta mídia, de grandes grupos de comunicação, rádio, jornal e TV, que ficaram apaixonados, literalmente apaixonados pelo governo do PT, ou talvez pelos cofres abertos pelo PT para essa agenda mídia. Por hora só, eu volto a qualquer hora com outra informação, sempre gravíssima, que está tumultuando a eleição e prejudicando o Brasil.